você olha para Elon Musk, pense comigo, e o primeiro pensamento que geralmente vem na sua cabeça é esse, você vai concordar comigo, nossa, esse cara é cheio do dinheiro, né? Elon Musk é só o homem mais rico do mundo. A gente olha para Messi e o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é, nossa, ele é cheio de... não, dinheiro também, mas eu ia dizer talento. A gente olha para Albert Einstein e o primeiro pensamento que geralmente vem na cabeça é, nossa, esse cara é cheio de inteligência, como pode, como tanta inteligência cabe nessa cabeça, numa cabeça só. A gente olha para James Cameron e o primeiro pensamento que geralmente vem na nossa cabeça é, nossa, esse cara é cheio de criatividade. Quem assistiu o novo Avatar? O novo Avatar? Os filmes de James Cameron têm criatividade ali para dar e vender. Agora, e quando as pessoas olham para você, do que é que elas dizem que você está cheio? É uma pergunta retórica. Só pense quando as pessoas olham para você e geralmente do que é que elas dizem que você está transbordando. O que é que você pressupõe, se é que você não ouve? O que é que você pressupõe que elas dizem de que você está cheio? Imagina se elas pudessem dizer de você o que elas diziam de Barnabé lá em Atos. Um homem conhecido por ser cheio do Espírito Santo, gente. Só isso. Se você gostaria de ser conhecido como uma pessoa cheia do Espírito Santo, diga, eu quero. Eu quero estar aqui, quem quer muito, como ser cheio do Espírito Santo. Este é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Como ser cheio do Espírito Santo. Não cheio do dinheiro, não cheio de inteligência necessariamente, não cheio de mais nada, de talento, mas cheio do Espírito Santo e as outras coisas que sejam acrescentadas ou não. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Vocês já devem estar vendo aí no telão. Capítulo 5, versos 18 a 21. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens neste livro, a partir da versão Almeida Revista Atualizada, tá? Se você não achou, você pode acompanhar do telão, não tem problema. As traduções protestantes, às vezes, têm organizações nas frases diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Quem achou diz amém? Então abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, tá, gente? Diferentemente de outros textos que falam do enchimento do Espírito Santo de forma assim narrativa, aqui neste texto prescritivo, o apóstolo Paulo ensina para a gente passo a passo para a forma como um cristão pode ser cheio do Espírito Santo. Vamos então ao primeiro passo, tá bom? Nosso primeiro passo vai aparecer aqui no telão. Veja aí, para ser cheio do Espírito Santo, o que é que você deve fazer? Você precisa se certificar de que nada está controlando a sua vida, que na sua vida você não está com a mão, nem você está com a mão no joystick, nem outra coisa está com a mão no joystick da sua vida, senão quem? O Espírito Santo. Se você gosta de tirar foto dos pontos para ficar ruminando em casa, tire uma foto, ou se você gosta de anotar, anote também para depois revisitar os pontos da mensagem, tá bom? O verso 18 diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque está dizendo aí, o que é que causa o vinho? Veja aí, causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. No lugar de se embriagar com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Não quer dizer que a gente, quando se embriaga, entre aspas, com o Espírito Santo, a gente fica inconsciente como se estivesse possuído por um demônio e a gente não lembra depois de passar da possessão do que aconteceu. Não é isso, a gente vai ver o que é que significa isso. Se a sua Bíblia diz, se a sua Bíblia é a tradução NTLH, ela diz assim, ó, você vai ler o verso dessa forma, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Vai levar o quê?
a desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Eu gosto mais da tradução NTLH, que é uma paráfrase para esse verso, porque ela não dá margem para um espertinho dizer assim, ó, mas a Bíblia está falando só de vinho. Não está falando das outras bebidas alcoólicas em geral. Está vendo, pastor, aqui só fala de vinho, mas uma cerveja pode, um uísque pode. Não, é álcool, qualquer tipo. Mas como não dá para enrolar Deus, veja, às vezes a gente dá um jeitinho brasileiro, dá ou não dá? E brasileiro aqui é expert em jeitinhos, a gente é conhecido como a nação, o país dos jeitinhos. Então a gente tenta enrolar Deus às vezes e continuar fazendo o que a gente quer fazer, ainda que a Bíblia sinalize assim, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho, cuidado! Mesmo assim a gente dá um jeitinho. Um dia, um cowboy, ele entra num bar no Texas, olha só, acompanha essa história, ele pede 3 canecas cheias de cerveja ao mesmo tempo, 3 canecas, e ele se senta no final do salão, daí ele começa a dar um gole em cada caneca, alternadamente, dá um golinho aqui nessa caneca, depois dá outro gole nessa outra caneca, dá outro gole na terceira caneca, e isso ele vai fazendo alternadamente. Quando ele termina, ele vai até o barman, caminha até o barman, e pede mais 3 canecas e faz a mesma coisa, um gole aqui, outro gole aqui, outro gole aqui, e o barman vai achando aquele negócio curioso, né? Ele bebe um gole alternando em cada caneca, até terminar as 3 canecas, e ele faz de novo e de novo. Daí o barman fala para ele assim, achando tudo isso muito curioso, cara, a cerveja ela vai ficando insípida depois que eu coloco ela na caneca, por isso seria melhor você pedir uma de cada vez. Então o cowboy ele responde assim, bom, acontece o seguinte, eu tenho 2 irmãos, um na Austrália e o outro em Dublin, e eu estou no Texas. Quando a gente saiu de casa, a gente fez uma promessa uns aos outros, a gente prometeu que a gente beberia desse jeito para lembrar dos dias que a gente vivia junto. Então eu bebo uma caneca para cada irmão. Olha, desculpa, eu bebo uma caneca para cada irmão. E o barman diz assim, se é um costume, então tudo bem, isso aí é com você. Daí o cowboy continua indo sempre ao bar e repetindo o mesmo costume de novo e de novo. Acontece que um dia o cowboy, ele vai ao bar e pede somente 2 cervejas. Não pede mais 3, como ele pediu, ele pede agora só 2. Todas as outras pessoas do bar percebem isso e ficam em silêncio. Ficam se perguntando o que será que aconteceu. Quando o cowboy vai ao balcão pedir mais uma rodada, o barman fala assim, olha, eu não queria me intrometer no seu luto, sabe? Mas eu não posso deixar de oferecer a você os meus sentimentos pela partida do seu irmão. Daí o cowboy franze a testa e olhando para o barman assim intrigado, ele estoura numa gargalhada, ele diz, não é isso não, todos os meus irmãos estão bem, ninguém morreu não, acontece que eu e minha esposa, nós entramos numa igreja batista, ainda foi uma igreja batista, gente. Nós entramos na igreja batista e eu decidi parar de beber. Olha só, cabe esperto. Eu decidi parar de beber, mas isso não afetou meus 2 outros irmãos. Olha só que esperto. Eu até duvido que seja brasileiro. O americano está mais para brasileiro, que deu um jeitinho brasileiro, não é? Esse cara aqui. Você talvez conheça alguém que recorra a um estratagema desse com Deus. Quem sabe você é essa pessoa que não fez isso, mas fez alguma coisa parecida e até admite, ou nem lembra agora, mas já fez, porque afinal de contas todo mundo faz, a história se repete, não é só o povo de Israel que fica tentando dar a volta em Deus, não. A gente também faz isso, volta e meia. Quem sabe você mesmo já fez algo parecido, usando uma desculpa do tipo João sem braço, para não mudar um mau hábito que vem controlando você há muito tempo. Há muito tempo, até agora. Vamos lá, quem sabe o WhatsApp, a raiva, o jeito de falar, o seu orgulho, a inveja, a preguiça, a vaidade, o consumismo, a pornografia, e a lista segue. Meu irmão, se houver qualquer coisa controlando a gente, controlando eu, controlando você, que não seja o Espírito Santo, então a gente não está se enchendo do Espírito Santo, concorda? Enchimento do Espírito Santo é controle do Espírito Santo. Repita para a pessoa que está perto de você, enchimento do Espírito Santo é controle do Espírito Santo.
Se tem outra coisa que está controlando você que não é o Espírito Santo, você não anda cheio do Espírito Santo, anda pela metade, 1/4 de tanque, mais cheio você não está ainda. Perceba que aqui no verso 18, Paulo entrega duas coisas para a gente, ó. Uma proibição e uma ordem. Quais são as coisas? Mais uma vez para a gente não esquecer, uma proibição e uma ordem. A proibição é não se embriaguem. Qual é a proibição? E a ordem é, quem sabe? Isso mesmo, encham-se do Espírito Santo. A preocupação do apóstolo Paulo em relação aos cristãos consumirem álcool em excesso é exatamente porque o álcool leva a gente viu aí, a dissolução, a confusão, a desgraça, a libertinagem. Não tem nada bom aqui o álcool leve. Ah, pastor, mas eu bebo só um pouquinho socialmente, só para eu ficar um pouco mais alegre, só para ficar mais corajoso. Não tem gente que diz assim, né? Só para ficar mais solto, mais corajoso. Então, se você é crente, o Espírito Santo não pode te dar coragem. O Espírito Santo não pode te dar alegria. O Espírito Santo não pode te dar essas coisas que você bebe sob a desculpa de obter, não é isso? Então, a preocupação do apóstolo Paulo é isso, ele sabe, ele via isso o tempo todo. E tem aquela coisa, ele não via porque ele fazia para ver como é que é. Ele via por constatação, como o sábio que aprende a partir do erro dos outros. Ele quer ser sábio, aprenda com os erros dos outros. Você não tem que passar pela coisa ruim para finalmente aprender. E tem as pessoas do pior tipo que passam por aquilo de novo e nunca aprendem. Diz a palavra, são eternos ouvintes da palavra. Nunca consegue chegar à libertação de fato. Então a preocupação do apóstolo Paulo é essa, ele sabe a que o álcool leva. Além do que Paulo dá a ordem de não se embriague aos cristãos de Éfeso, porque ele sabia que naqueles dias as festas ritualísticas, escute isso, bem curioso, era em homenagem, geralmente, essas festas eram ritualísticas e elas eram em homenagem aos deuses pagãos e eram encharcadas de vinho, todas elas, gente, como festas a Dionísio, você pode ver isso depois conferir na internet mesmo, e ao deus Baco, da onde vem a palavra bacanal. Vem das festas de Baco. As pessoas começavam a beber, até ficarem totalmente descontroladas ou sob o controle do álcool, e ali começava todo tipo de orgia, de libertinagem, de desordem. Começava no álcool mesmo, não era em outra coisa não. E ainda hoje, em seitas populares, talvez você já verificou isso, já constatou, muitas seitas incluem o consumo de álcool em seus rituais, em que as pessoas são conduzidas a um tipo de estado de transe, como uma porta aberta à libertinagem e ao controle por entidades demoníacas. Uma amiga minha me disse que a mãe dela, que era bruxa, costumava ficar literalmente possuída por demônios todas as vezes que bebia. A mãe bebia e ficava automaticamente possuída por um demônio. É uma coincidência muito grande, vocês não acham? E a minha amiga ficava muito intrigada com isso, gente. Meu irmão, se você parar para analisar tanto os anais da história, quanto em casos particulares, você vai chegar à conclusão inescapável de que o álcool funciona como uma porta aberta de oportunidade a Satanás. Cuidado, mesmo você que bebe socialmente. A Bíblia não diz que beber socialmente é pecado, mas, ao meu ver, eu consigo enxergar um alerta aqui, de amarelo para vermelho. Tomara que você veja com os mesmos olhos. Se é para ser controlado, meu irmão, seja controlado pelo Espírito Santo. Que coisa melhor do que essa? Quer coisa melhor do que ser controlado pelo Espírito Santo? E você só pode escolher, porque nessa vida a gente é controlado por alguma coisa. Não existe essa tal de liberdade total. Você é controlado por alguém, por alguma coisa. Então, se é para ser controlado, que não seja controlado pelas suas vontades, nem pelo inimigo, nem pelos outros, nem por ninguém. Que não seja o Espírito Santo. Na verdade, a expressão grega de Paulo aqui no verso 18 é plerous pneumati, enchei-vos do Espírito Santo. É ainda melhor entendida, veja só, como continuem sendo cheios. Eu gosto dessa tradução, bem literal, continue, sigam sendo cheios. Esse enchei-vos aqui é melhor traduzido assim,
continuem sendo cheios, ou parafraseando aqui, ó, eu vou parafrasear, submetam-se constantemente ao controle do Espírito Santo. Sem essa de já estive, pastor, uma vez controlado pelo Espírito Santo, não me vejo mais assim, já estive no ano passado, já estive no dia da minha conversão, mas a pergunta é, você continua sendo controlado como o texto pede que você seja? Certifique-se de que nada está controlando sua vida, senão o Espírito Santo. Este é o nosso primeiro passo. Vamos para o nosso segundo passo. O segundo passo que a gente deve observar no nosso texto para ser cheio do Espírito Santo é, olha, certifique-se que as suas conversas são santas e edificantes. Ui! Eita, pastor, agora ficou mais difícil do que beber, porque beber eu nunca bebi, ou também estou bebendo muito menos, eu me controlo mesmo. Isso aí, então, eu estou no caminho de ser cheio. Estou no primeiro passo. E o segundo, será que você passa nesse segundo passo? Nesse segundo teste aí, certifique-se de que as suas conversas são santas e edificantes. A ideia que Paulo usa aqui para o enchimento, quando ele diz enchei-vos do Espírito, não é de um copo, acompanhe comigo. Não é de um copo sendo cheio, como esse copo aqui, não é de um copo sendo cheio de água não, porque se um copo estivesse sendo cheio de água, vamos supor que ele chega aqui até a borda, dá para encher mais? Dá, gente? Não dá, não é essa a ideia aqui. Se você leu esse texto imaginando um recipiente, um copo sendo cheio até a borda, está errado, tá? Porque se um copo está cheio, ele não precisa de outro enchimento. Então vai quebrar a ideia do texto onde Paulo pede que a gente continue sendo cheio. Como é que dá para continuar sendo cheio se você estiver cheio? Entendeu? O paradigma aqui. Então a ideia de Paulo de enchimento não é essa, é do que o inglês. No inglês a gente tem essa ideia. O americano chama isso de filling through, é diferente de filling up. Filling up é encher até a borda, mas filling through é encher através. Você pode repetir comigo? Encher através, ou seja, é como não encher um copo de água, mas em vez disso, encher um cano. Você enche um cano de água que está sempre fluindo e vai passando por um cano e a água vai transbordando por esse cano, é água corrente, uma água reciclada, gente, é água viva, é água do Espírito, meu irmão. É a água daquele que diz assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é que diz isso? Jesus. E o que ele diz é declaração profética, é promessa, não tem como não acontecer. Mas pastor, eu não sinto esse rio de água viva fluindo através de mim. Então o problema já está bem claro, está na crença. Porque ele prometeu, se crer, vai fluir. Então sua crença anda meio capenga. Resolva a crença e o fluir vem. Resolva e o fluir vem. É isso que Paulo quer dizer no começo do verso 19, com falando entre vós, com salmos, é isso, gente. Meu irmão, o enchimento do Espírito é um enchimento que passa por você em direção ao outro, passa por você, sai pela sua boca em direção a outra pessoa e faz você falar a outros com salmos, de forma santa e edificante. Quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito? Eu vou dizer, vou ser bem direto para você nesta noite. Observe se ela conversa com outras pessoas sobre assuntos espirituais. Qual é geralmente a temática das suas conversas? Do que é que você fala mais? A gente sempre tem um hiperfoco em alguma medida, outros mais avantajados, outros menos, mas a gente sempre tem um hiperfoco. Qual é o seu hiperfoco? Em que é que você se pega falando mais? Observe se a palavra de Deus sai da sua boca, ou sai da boca dessa pessoa durante as conversas casuais do dia a dia dela. Observe se essa pessoa, ou se você sai de uma conversa com essa pessoa um pouco mais parecido com Jesus. Você está conversando com ela, quando você sai da presença dela, você sente essa impressão de que você está mais parecido com Jesus do que antes. Esse é um excelente medidor, gente. Medidor para as suas amizades. Ah, pastor, mas eu não posso andar perto de pecador? Não, meu irmão, não é isso, que Jesus andava com gente pecadora. Como é que a gente vai ser instrumento de Deus para resgatar os pecadores se a gente se afastar delas? Se afastar dos pecadores vai fazer você começar a pensar que você inclusive é melhor do que os outros. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que as suas amizades mais próximas, as pessoas do seu convívio, do dia a dia, as pessoas com quem você vai andar mais perto, que sejam pessoas parecidas com Jesus, meu irmão. Caso não,
Será que é preciso cortar relações com essa pessoa, se essa pessoa não for tão parecida com Jesus, ou essas pessoas, será que eu preciso cortar relações com ela? Pergunte a alguém que está perto de você se é preciso cortar relações. É preciso cortar ou não, gente? Sim ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Outro dia um amigo meu cristão me falou assim: pastor, eu ando incomodado de conversar com fulano, de fulana que se dizem cristãos. Sabe por quê, pastor? Eles nunca falam de Deus nas conversas. E eu estou muito incomodado com isso. Talvez essa pessoa espere uma outra resposta de mim, mas a minha resposta foi essa. Daí eu respondi para ele assim, eu disse: então seja você a inserir o assunto, meu caro. Porque, sabe, é lá e lô. É lá e lô. Se você está convivendo com um bocado de gente, essas pessoas, cristãos, e elas nunca falam de Deus, e você? Talvez essa pessoa está dizendo a mesma coisa sobre você para outro. Está vendo? Então, seja você a inserir o assunto. Talvez eu estou falando aqui, você está pensando, é mesmo, olha, eu estou falando com uma galera aqui que elas nunca falam de Deus. E você, meu irmão, onde é que você está? Você é cristão também. Na terça-feira desta semana, eu e Shirley, a gente foi jantar na casa dos nossos queridos Vavá e Pauliane, membros aqui da nossa igreja, e por sinal, que jantar, gente. Pauliane, acho que preparou para a gente o mesmo feijão que ela ganhou o Vavá, que é o marido dela, pela barriga. Eu acho que ela ganhou o Vavá pela barriga. Benza a Deus, viu? Que feijão. Estou fazendo aqui João amor, não, todo mundo, só quem não gostou deve ter sido Satanás, Satanás não gosta de nada de crente, né? Mas pense no feijão. Então, estou fazendo a propaganda, depois vocês chegam perto de ali, Vavá, de Pauliane, vão tentando se escalar, dando indireta, assim, que vocês acabam ganhando o jantar. Eu acho que eu acabei ganhando o jantar dando indireta também, não foi, Vavá? Cadê ele e Pauliane? Eu acho que foi não? Estão querendo me defender? Estão querendo ganhar uns tijolos a mais no céu, né? Então, durante o jantar, Pauliane fala, eu nunca vou esquecer isso, olha só o que Pauliane falou. Ela diz assim, pastor e Shirley, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Quando a gente chega em casa, eu e Vavá, ainda tem um pós-culto. A gente chega depois do culto, ainda tem um pós-culto, pastor. A gente se senta no sofá da sala e a gente começa a conversar sobre a palavra. A gente relembra o que foi falado no culto, os louvores, tudo, pastor, só vocês vendo. E ela falou isso com os olhos brilhando, gente. É um costume que ela faz, que não é um ritual assim, vazio, não. Eles gostam de fazer isso que eles chamam de pós-culto. Olha, tem até um nome aí. Quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito? Vou dizer, observe se ela conversa com outros sobre assuntos espirituais no pós-culto. No pós-culto. Agora pergunte para a pessoa ao seu lado aí. O pós-culto deve durar quanto tempo? Pergunte aí para a pessoa que está. Quanto tempo deve durar esse pós-culto? Rapaz, gostei demais aqui do que eu ouvi Xaxá dizendo. A resposta de Xaxá foi fantástica, meu. Quem está lá atrás não escutou, mas eu vou repetir aqui para você escutar lá atrás. Deve durar até a volta de Jesus. Eu ia dizer durar até o próximo culto, ó, ficou muito melhor. A de Xaxá ficou muito melhor, até a próxima de Jesus. É um culto que nunca acaba, porque na verdade nunca acabou. Dê uma olhada, mais uma vez aí na expressão, falando entre vós com salmos. Em que tempo está o verbo? Fale aí para a pessoa do seu lado, em que tempo está esse verbo aí dessa frase? Em que tempo? Aula de português agora. Eita, pastor, pensei que eu vinha aí para uma aula de Bíblia, mas uma aula de português não, porque inclui também. Qual é o tempo do verbo, gente? Gerúndio, ou você pode dizer também presente contínuo, se você quiser, ou seja, as nossas conversas devem ser santas e edificantes, vou dizer aí, ó, na faculdade, as nossas conversas devem ser santas e edificantes, no trabalho, sim ou não? As nossas conversas devem ser santas e edificantes, em casa, as nossas conversas devem ser santas e edificantes, na rua, as nossas conversas devem ser santas e edificantes, em todo lugar, em todo tempo, as nossas conversas devem ser santas e edificantes. O apóstolo Paulo convoca os cristãos a falarem com salmos, porque os salmos têm um alvo duplo.
Não sei se você percebeu, mas eles têm um alvo duplo. Eles apontam para Deus e eles apontam para as pessoas. A maioria dos salmos são dirigidos a Deus, mas mas existem também aqueles salmos que eles são dirigidos às pessoas, à comunidade dos santos, como o Salmo 122, por exemplo. Nós não vamos lá, mas você pode anotar se quiser. E por extensão a toda a terra. Não é só a comunidade dos santos, não. É dirigida a toda a terra, como no Salmo 66, em que o salmista diz assim, Salmo 66, ele faz uma convocação poderosa. Ele diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Aleluia. Uma convocação para toda a terra. Toda a terra. Como você pode sentir nos salmos, a gente rasga a alma e a gente fala com a boca do que está cheio o nosso coração, porque não tem outra. A gente só fala com a boca do que está cheio a nossa mente, o nosso coração. Com os salmos a gente mostra para o outro, a gente mostra para Deus o que tem dentro da gente. Salmodiar é falar de forma santa, aí quem lembra? Edificante. Vamos repetir: santa e edificante. O terceiro passo implícito no nosso texto para ser cheio do Espírito Santo vai aparecer agora aí no telão. O terceiro passo: certifique-se de que o culto que você presta a Deus é sincero. Pastor, está ficando cada vez mais difícil. Pois é, gente, não é moleza não. Jesus disse que se você quiser vir após mim, pegue o seu pirulito e venha chupando. Não é isso que ele disse? Pegue o seu sorvete de morango, bola dupla, e aproveite junto comigo. Foi isso que ele disse? Quem quiser vir após mim, pegue... Que se fosse hoje seria cadeira elétrica. Diga aí. Né? Hoje tem cruz ainda? Tem não? Tem não, né? Então tem que ser outro instrumento desse de tortura. Fica mais aterrorizante ainda. Mas era Jesus dizendo: não é molinho de bater não. Olha, o percurso vai ser difícil, não vai ser ladrilhado de flor, não tem céu de brigadeiro, mas o destino vale a pena. O destino vale a pena. Porque no final você vai estar comigo para sempre. Comigo para sempre. É isso, gente. É isso. Realmente, depois de conversas santas e edificantes, a gente vai se certificar se o culto está sendo sincero. É difícil, mas a gente consegue porque não é na nossa força, então temos esperança. Note a segunda parte do verso 19 que diz assim, entoando e louvando de coração. Ressalte aí, você está com a caneta sublinhando, um marcador, de coração. Vale a pena grifar, de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui, diferentemente da ordem de Paulo, no começo do verbo, o cântico não é mais entre vós, mas é a Deus, tá? Não é uma adoração ritualística, não é automática, não é fria, não é sem entusiasmo, não é assim. É bem verdade que a nossa carne infectada pelo pecado não sente vontade natural de adorar a Deus. Se você veio aqui à igreja com uma vontade louca assim, inexplicável de adorar o Senhor, comemore, porque foi o Espírito Santo. A gente não tem vontade disso não, a gente tem vontade de assistir Netflix, a gente tem vontade de assistir Missão Impossível, o novo filme que lançou, a gente tem vontade de ir no water park, a gente tem vontade de viajar, a gente tem vontade de comprar coisas. Esse tipo de vontade não vem de Deus, adorá-lo vem dele diretamente. Romanos 8,7, na versão NVI, diz assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É dizendo aqui em outras palavras, você é incapaz de adorar ao Senhor. Você não quer, sua carne não quer. Então, quando você quer, isso significa que é Ele querendo através de você, Ele fluindo através de você, você cheio de Deus e fazendo você querer, transformando o seu querer e o efetuar segundo a vontade dEle. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus com entusiasmo, ele adora com alegria todo o tempo, e não importa a circunstância não, meu irmão. E essa alegria não pode ser produzida com técnicas de sonoplastia e nem com ferramentas de psicologia que a gente vê assim nas igrejas hoje em dia. Eu acho que vocês já devem ter percebido, assistindo cultos em YouTube ou visitando às vezes algumas igrejas, chegaram a essa triste constatação. Pessoas, lideranças, pastores, púlpitos querendo tomar o lugar do Espírito Santo, querendo fazer ou reproduzir no seu coração, produzir na sua alma só o que ele faz e mais ninguém. Então não é sonoplastia, não é ferramenta, estratagema da psicologia. Essa alegria não deve ser confundida com emocionalismo de jeito nenhum. Todas as igrejas do mundo usam cânticos e hinos, todas elas. Alguns são espontâneos, emotivos, tocantes, sim, mas muitas vezes não há culto. Não tem culto. Tem música, tem isso, tem hino, tem tudo isso, emotivo, toca, mas não tem culto.
Estes dias uma mulher falou para mim, olha só, eu engulo seco quando eu relato isso. Todas as vezes me causa um aperto no coração quando eu relembro. Ela disse assim, pastor, meu marido e eu temos ido a uma igreja onde eu achei que a pregação parece mais uma palestra motivacional. Quase não se abre a Bíblia, pastor. E o louvor mais parece um show. Eu não me identifiquei porque eu gosto da pregação expositiva. Acontece que o meu marido quer ficar lá porque ele disse que se arrepiou várias vezes no culto. Pois é para rir, para não chorar, não é não? Parece que de uns tempos para cá, se você verificou isso também, arrepios passaram a ser sinônimo de adoração. Já pensou? Ah, tem muita unção nesse lugar, veja como eu estou me arrepiando. Arrepio e unção não tem nada a ver, meu irmão. Adoração e arrepio não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que se você não se arrepia, você não está adorando. Não confundam as bolas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a adoração não é somente arrepio. O crivo da adoração não é o arrepio. O problema é que a gente, veja só, a gente se arrepia no cinema, sim ou não? A gente se arrepia no teatro, num parque de diversões, e nada disso é culto. Nada disso é culto. Meu irmão, meu amado, um culto vivo não é nem morto, não é um ritualismo morto, nem é um emocionalismo carnal. A gente não pode confundir alegria no espírito com barulho carnal, nem com emocionalismo. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. As palavras de Jesus são tão verdade quanto foram no dia que ele declarou. Ele disse, vem a hora. Ele disse há mais de 2000 anos e permanece ecoando até hoje. Ele disse, vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele disse mais, porque são estes e não outros. Não é a galerinha do arrepio que eu busco, não. Jesus está dizendo, eu procuro adoradores que me adoram em espírito e em verdade. O Pai procura estes. Culto sincero a Deus é um culto que exalta Jesus, é um culto alegre, um culto reverente, é um culto vivo. Ainda que não tenha arrepio nenhum. O saudoso John Stott, um dos maiores expositores bíblicos do século XX, ele diz com razão que, sem dúvida, os cristãos cheios do Espírito Santo têm um cântico de alegria no coração, e um culto público cheio do Espírito é uma celebração jubilosa dos atos de Deus. O que é que a gente está fazendo aqui, senão contar os feitos do Senhor, dizer que Ele é grande, que Ele é absoluto, que Ele é tremendo, que Ele é bom o tempo todo. O que é que a gente está fazendo além disso, meu amado? Eu temo que talvez alguns de nós aqui nesta noite, é forte que eu vou falar, mas eu temo que seja verdade. Talvez alguns de nós nessa noite não se entristeçam mais com a falta do enchimento do Espírito Santo. Talvez você só está parando para pensar nisso, que você está ouvindo isso nessa noite, mas você passou vários dias, ou quem sabe meses ou antes, sem se importar com isso. Talvez você não tenha se entristecido com a falta do enchimento. Eu espero em Deus que eu esteja equivocado com o que eu vou falar aqui, mas é provável que alguns de nós não se preocupem mais com o enchimento do Espírito Santo do que com o aumento do preço da carne. Talvez há alguns entre nós aqui que nunca experimentaram a alegria do louvor inexprimível e estão tão preocupados com o enchimento do Espírito Santo quanto estariam se perdessem uma nota de R$20. Você quer saber o que é louvor jubiloso e inexprimível? Você quer saber? Então prepare o seu coração para escutar esse relato forte e emocionante. Para mim é um relato que mais se aproxima do que é louvor inexprimível e jubiloso no Espírito Santo. Na terça-feira da semana passada eu estava conversando com uma mulher que estava de luto. Fazia 2 semanas que ela tinha perdido um filho de 13 anos. Ela tinha passado os 3 dias anteriores sem falar com ninguém, nem com a família, nem com os amigos, nem com o próprio marido e nem com Deus, com ninguém. Também, né, gente? Pudera. Até que finalmente ela, olha só o que acontece, ela relatando, ela disse que ela entra no chuveiro e ela escuta uma voz que diz assim para ela, uma voz mansa e suave, fala para ela assim, comece a louvar. No luto? No luto? Como? Como é que alguém consegue louvar no luto? Mas essa voz mansa e suave dizia para ela, comece a louvar. Então ela entendendo que a voz era só podia ser do Senhor.
que era do Senhor, ela obedece, ela começa a balbuciar um louvor, depois outro louvor, e vai para o terceiro louvor, e de repente ela é tomada por uma alegria tão grande que ela não consegue nem descrever, gente. Sabe o que é que ela me disse? Ela disse: pastor do céu, parecia que eu estava na sala do trono, e aquela experiência me trouxe renovo. No luto, meu irmão, como ter alegria no luto de um filho? Como? Parece loucura, é ou não é, gente? Essa mãe deve ser algum tipo de estresse pós-traumático. Ela está louca. Não, ela está cheia do Espírito Santo. Isso é louvor sincero, inexprimível, meu irmão. Esse tipo de louvor é fruto de uma alegria mais poderosa do que a circunstância, mais triste, mais amedrontadora, mais triste. Somente quem celebra a Deus sinceramente, mesmo nos dias mais difíceis, pode declarar como Jó. Lembra disso: todos os filhos no desabamento, mesmo depois de perder todas as ovelhas e pastores dele, num raio que cai do céu na cabeça de todos eles, mesmo depois de um bando de caldeus terem roubado todos os camelos dele e assassinado todos os empregados ao fio da espada, mesmo depois que Satanás enche a pele de Jó com tumores, gente, da planta do pé até o topo da cabeça, Jó senta nas cinzas, e em meio às cinzas, com nada mais além do que um caco de telha para coçar as feridas, ele olha para a cruz. Porque dentro da gente ele não encontra isso não, nessas horas principalmente. Ele olha para a cruz e olha o que é que ele diz. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. É assim, meu irmão, é isso. Louvor inexprimível, apesar das circunstâncias adversas, só tem quem está cheio do Espírito Santo. A coisa está difícil para você e você se pega rindo, feito uma bestarada, feito um maluco, você está cheio do Espírito Santo. Ou então você é doido. Se você não é doido, você está cheio do Espírito Santo. Porque Deus tem te capacitado a ser feliz. Nele, apesar das circunstâncias adversas. Agora vamos ao quarto passo que pode ser encontrar aqui no nosso texto para um cristão ser cheio do Espírito Santo. Quarto passo. Olha só, vai aparecer no telão. Certifique-se de que o que permeia toda a sua visão de vida, não é parte da sua vida, é toda a sua visão de vida, é gratidão a Deus. Pergunte-se a si mesmo: você é uma pessoa grata? Ou as pessoas olham para você e enxergam mais um murmurador, um crítico de galocha, um murmurador? Ou você é uma pessoa grata? Você pode ser conhecida assim, confundida como uma pessoa grata. O verso 20 diz: dando sempre, quanto tempo, gente? Sempre, mais uma vez, quanto tempo? Sempre, graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, que é bom demais, quem não quer, né? Um cristão deve agradecer a Deus simplesmente por quem Ele é. Diga para a pessoa aí do seu lado: agradeça a Deus por quem Ele é. Agradecer pela bênção é bom, mas agradeça por quem Ele é. Você acordou hoje agradecendo a Deus porque Ele é o seu Deus? Só porque Ele é o seu Deus? É diferente de agradecer pela salvação, que é uma coisa, não é? Diga-se de passagem, do outro mundo, literalmente. E é nobre agradecer pelo santo sacrifício do nosso Salvador. Melhor ainda é você dizer assim: antes de qualquer coisa, até da minha salvação, Tu és o meu Deus. Tu és Deus. Eu quero te agradecer só porque o Senhor é. Só porque o Senhor é. E em segundo lugar, um cristão deve agradecer a Deus, como eu falei, por Ele ter enviado o único Filho dEle para dar a vida por pecadores incorrigíveis como eu e você. Pois só através do sacrifício cruento de Jesus numa cruz, eu e você poderíamos encontrar paz, vida eterna e perdão. Porque antes de Jesus, vamos combinar, você tentou, achou? Não achou. Estava conversando hoje de manhã com um irmão aqui da igreja, ele disse: pastor, eu fiz tudo que não... Eu experimentei todos os tipos de prazeres antes da minha conversão, eu bebia, eu era promíscuo, eu estava para quebrar, caía na gandaia, mas depois terminava, até mesmo no processo daquilo eu ficava com um vazio desse tamanho, não tinha coisa certa para encher esse buraco, mas quando eu encontrei Jesus, pastor, eu encontrei a paz que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Meu amado, eu aposto que você já ouviu de tudo sobre gratidão, mas eu oro para que você jamais esqueça o que você vai ouvir agora.
Escute isso com o seu coração. Viver dando sempre graças a Deus por tudo é viver grato por ter sido reconciliado com Deus em Jesus. Se você parar para observar, milhões de pessoas, especialmente nos países mais pobres do terceiro mundo, nunca vão receber de Deus muito mais do que reconciliação. Tem gente que não tem casa própria nem carro não. Tem gente que não tem um prato de comida. Muita gente. Tem muita gente que não tem uma cama, que não tem 2 roupas para vestir. Então, muita gente não vai receber mais nada além de reconciliação com Deus. Mas aí eu pergunto a você, se elas receberem só isso, elas não receberam tudo, meu irmão? Porque no final das contas, o que a gente colecionou, o que é que a gente vai levar? A morte iguala todo mundo, é ou não é? Os que não tinham prato de comida e os que tinham uma Ferrari F50. Meu irmão, Jesus, eu não sei se você não pensa, é porque também, e eu culpo, sim, eu culpo a liderança da igreja, das igrejas de Deus no mundo hoje, a toada que tomou isso. Não é só culpa dos ouvintes, não. Muita gente tem sido ensinada errado. Mas deixa eu fazer uma denúncia para você nesta noite aqui, se é que você ainda não percebeu. Jesus não entregou a vida dele numa cruz para que você tivesse um iPhone 14 Pro Max, 1 terabyte. Ele não morreu na cruz para que você tivesse um plano saúde Bradesco Premium, uma casa de praia no Paiva, um Audi A3 Sportback S-Line 2023, 100 mil seguidores no Instagram, saúde perfeita, o casamento das galáxias, uma carreira incrível e uma aposentadoria gorda. Ele não morreu na cruz para isso, não combina com o sacrifício do mestre. Daí você pode perguntar assim, pastor? É? E por que fulano, que é um desmantelado, um pecador, muito pior do que eu, tem tudo isso que o senhor citou e muito mais? Nesse caso, eu arrisco pensar que você ouviria, se você perguntasse para mim, talvez você ouviria outra coisa, mas se você perguntasse diretamente para Jesus, sabe o que você iria ouvir dele? Ele daria a você a mesma resposta que ele deu para Pedro. Quando Pedro concluiu que João iria terminar a vida melhor do que ele, sabe o que Jesus disse? Jesus, olha só, Pedro pergunta para Jesus assim, sobre João, Senhor, e quanto a ele? É a pergunta de Pedro, e quanto a ele? Escute a resposta de Jesus, estilo faca tramontina, aquele corte rápido. Jesus dá umas respostas dessas, se é que você não percebeu. Ele olha bem no fundo dos olhos de Pedro, ele diz, que tens tu com isso? Segue-me tu. Não foi isso que ele disse? Deixa que a vida de João cuido eu. Quanto a você, segue-me. É essa a resposta que Jesus está lhe dando esta noite. Você que anda olhando para a vida de seu vizinho, do irmão daqui, do seu parente ali. É isso que Jesus está dizendo para você, meu irmão. Quanto a você, segue-me. Você já percebeu que Jesus ele não gosta de dar uma visão aérea da nossa vida? Ele vai fazendo que nem episódio de Netflix, que não dá para a gente assistir uma temporada toda. Ele vai revelando episódio por episódio. Isso faz dele, assim, o maior produtor de todos os tempos. Que a gente não estraga a surpresa. Meu amado, a carta inteira de Paulo aos Efésios revela para a gente como Deus nos deu a graça dele, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram um pacto entre eles, antes da fundação do mundo, para a nossa salvação. Se Deus nunca ele não der absolutamente mais nada, Ele já nos deu tudo. Tudo, Ele nos deu Ele mesmo. E o resto é lucro, meu irmão. Graças a Deus por isso. Cristão cheio do Espírito Santo não está cheio de reclamação, mas de gratidão. Um cristão cheio do Espírito Santo consegue dar graças a Deus, mesmo quando na nossa vida não está saindo do jeito que a gente sonhava. Isso não é louvar pelos sonhos frustrados. Cuidado para não entender errado o que eu estou falando. Acompanhe bem de perto esse meu raciocínio agora. Isso não é louvar a Deus pelo sonho frustrado. Isso é louvar a Deus porque Ele é Deus. É diferente. Uma senhora chamada Alice Johnson, ela relata uma experiência transformadora de paradigma que ela teve com Deus sobre gratidão. Olha só, escute aí nas palavras dela. Ela diz assim, quando eu era uma mãe mais jovem, de 2 filhos na idade pré-escolar, eu costumava ficar estressada muito fácil. Quem se identifica? Levanta a mão. Quem?
Algumas mães. Né? Muito fácil. Xaxá levantou logo as duas mãos. Eu costumava ficar estressada muito fácil. Um dia eu caí na cama feito uma pedra de tão exausta que eu estava. Bum! Aquelas caídas que quase a gente quica na cama, tão cansado. Quem cai assim de vez em quando na cama, tão cansado? Um bocado de gente também. Tá vendo? Então ela caiu aqui, exausta, feito uma pedra na cama. Daí eu comecei a despejar para Deus as minhas frustrações. E daí eu saí falando assim para Deus: Senhor, meus filhos não estão nem aí para nada, minha casa é uma bagunça, meu marido nem parece se importar, e a lista segue. De repente uma voz fala ao meu coração assim: eu entendo. Deus falando: eu entendo. E qual destas coisas você quer que eu tire de você? Não é um problema? Não é um fardo? Não está tão difícil. Se eu tirar, seguindo a sua lógica, as coisas vão melhorar. Você gostaria de que Deus tirasse seu marido, que lhe dá trabalho, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua casa, que é uma bagunça, seu carro, que não é aquele que eu citei aqui, né? Mas é seu e está pago. Né? Não é não? Então ela diz aqui, ó, continuando: tudo o que eu estava reclamando era precioso para mim. Ela se liga. Uma luz se acende, plim, na cabeça dela, ela se liga que tudo que ela estava reclamando era precioso para ela. E ela diz: imediatamente eu passei a agradecer a Deus por tudo na minha lista. Uma coisa que eu faço até hoje. Então, um desafio para você, se você tem uma lista. Agradeça por ela. Olha aí que bênção, meu irmão. Meu amado, se você quer ser cheio do Espírito Santo, certifique-se de que o que permeia toda a sua visão de vida é gratidão a Deus. Vamos agora ao último passo que a gente pode ver aqui no nosso texto, que o cristão precisa dar para ser cheio do Espírito Santo. Nosso último ponto, vai aparecer aqui no telão. Certifique-se de que você sabe viver em submissão. É o mais difícil de todos. Você vê que a gente vai raising the bar higher, a gente vai colocando a barra mais alta cada vez. O verso 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é talvez o passo mais difícil de ser dado, é o que eu acredito, nos relacionamentos rumo ao enchimento do Espírito Santo. Submeter-se aos outros. Poxa, pastor, não é difícil só para você, não é para mim também, meu irmão. Mas a verdade é que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, não pode ser arrogante, não pode ser soberba. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o caráter de Jesus, ela é mansa e ela é humilde de coração, ela atende ao convite de Jesus. Aprendam de mim, que Jesus disse que eu sou manso. E pense num cara humilde, para primeiro dizer isso e continuar sendo. Só Jesus mesmo, né? E ainda chamar para os outros aprenderem com ele. Sujeitar-se uns aos outros tem que ver com olhar para a coletividade mais do que para o próprio umbigo. Pergunta: você tem olhado mais assim ao redor para a coletividade, ou você tem olhado para você mesmo, para os seus desejos, seus sonhos, suas necessidades, eu, seu umbigo? Quem se sujeita a alguém, concorda? Se sujeitar, tem que se sujeitar a alguém. E a sujeição de que Paulo fala aqui envolve altruísmo, humildade, submissão ao outro. O grande comentarista bíblico Francis Foulkes, ele diz que o entusiasmo que o Espírito Santo inspira não deve ser expresso individualmente, mas em comunhão. Não é uma experiência individual. O próprio Paulo viu os perigos corrosivos do individualismo entre o povo de Deus e ele censurou o erro quando ele escreve aos Filipenses. Escute, gente, escute, meu irmão, que palavras cirúrgicas aqui pujantes de Paulo em Filipenses 2. Se você quiser abrir comigo, pode aí acompanhar. Eu acho que o pessoal pode jogar no telão. Filipenses 2, do 1 ao 5. Olha só, olha que palavras fortes aqui de Paulo. Filipenses 2, do 1 ao 5, ele diz assim: se há, pois, alguma, ele está procurando qualquer uma, então ele está dizendo: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão alegre uns com os outros é a ordem e a disciplina que vem na submissão uns aos outros. Submissão.
Agora, um detalhe importante que a gente precisa observar é que o verso 21, perdão. O verso 21 é um verso de transição, tá? E esse verso constrói uma ponte entre as duas seções desse capítulo. Observe isso. A gente não deve pensar de jeito nenhum que a submissão que Paulo recomenda às esposas e aos filhos, muito importante isso aqui, perceber isso, e aos empregados, é um sinônimo de inferioridade. Não tem nada a ver. Esta sujeição não é uma escravidão. Olha só, o texto não diz assim, sendo sujeitados pelos outros. Diz assim o texto? Não. O texto não diz, sendo sujeitados pelos outros. O texto diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros. É um ato totalmente voluntário, meu irmão, minha irmã. É uma obra do Espírito Santo nos nossos corações. Meu irmão, um cristão cheio do Espírito Santo, ele sabe que as melhores bênçãos de Deus não são as coisas que a gente recebe e fica na gente, mas as coisas que a gente recebe de Deus para passar para outras pessoas, assim como foi com Jesus. Através dele, todos os eleitos encontram paz e perdão com Deus. Meu amado, sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo é o contrário do individualismo, que transforma o cristão num tipo de caçador de bênçãos. Eu não sei como é com você, mas eu espero que você não esteja se encontrando na sua caminhada como um caçador de bênçãos, que vem para um culto de domingo ou qualquer outro, esperando uma bênção do céu, e tudo que você espera de Deus é uma próxima bênção. Sujeitar-se uns aos outros é ser uma bênção. Falei para a pessoa do seu lado, sujeitar-se uns aos outros é ser uma bênção. Pergunta retórica, só para você responder. Você é uma bênção? Será que Deus pode dizer de você que você é uma bênção? Será que as pessoas ao seu redor, ao seu entorno, podem dizer que você é uma bênção? Agora, é muito importante a gente entender que igualdade de valor não é igualdade de papel. Pense numa geração que confunde isso, especialmente a geração Y e Z, começo dos anos 80 para cá. Confunde igualdade de valor com igualdade de papel. Se tem papéis diferentes, acha que é inferior. Só porque tem um papel diferente. Aí atribui um juízo de valor para o papel. Se fosse assim, Jesus não poderia ser rei e servo ao mesmo tempo. Vocês lembram disso? Jesus é ao mesmo tempo rei e servo. Então, não dá para a gente confundir. A gente não deveria confundir igualdade de valor com igualdade de papel, certo? Aqui cabe duas perguntas que devem ser feitas. Primeira pergunta, de onde vem a autoridade? Pergunte a pessoa aí do seu lado, de onde vem a autoridade? Toda a autoridade. Quem me diz aí, quem responde? De onde vem toda a autoridade, gente? Segunda pergunta, como essa autoridade deve ser exercida? Vamos lá. A autoridade vem de Deus, por trás do marido. Você deve enxergar isso. Por trás do pastor, do patrão, do governador, a gente deve discernir o próprio Deus. A gente deve entender que o próprio Deus deu a eles essa autoridade que eles têm. Foi Deus quem deu. Então, se a gente quiser se submeter a Jesus, a gente tem que se submeter a quem? A toda a liderança. Toda a liderança é por Deus instituída. Não tem um jeito de você obedecer a Deus diretamente, sem se submeter. Não é que as lideranças são mediadoras. São representantes da liderança de Deus. Só que tem um porém aqui, ó. A autoridade do marido, dos pais, do patrão, do pastor, do governador não é ilimitada. Amém ou não amém? Não é ilimitada. Não é carta branca para decidir o que quiser, para dar a ordem que quiser, a ordem mais deslocada possível, esperar ser obedecido. Ou seja, a gente não deve prestar obediência incondicional a ninguém senão a Deus. A autoridade só é legítima quando ela é exercida debaixo da autoridade de Deus, em harmonia com a palavra dele. Se não for assim, você não precisa obedecer. Pode ficar livre. A gente só deve obedecer à autoridade humana até o ponto em que a gente não seja levado a desobedecer a autoridade de Deus. E cuidado, porque os tempos estão vindo para testar muitos de nós. Ou já estão testando alguns de nós. Meu amado, se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, então não tenha dúvida, eu vou dizer tão claro aqui como a luz do sol, a desobediência civil passa a ser o nosso dever. Pode e você deve desobedecer com consciência tranquila. Alguns de vocês devem lembrar do episódio aqui em Atos, que eu vou relatar agora, em que o sumo sacerdote ele estava mancomunado com um grupo de políticos chamados saduceus, roxos de inveja. Eles mandam prender Pedro e os apóstolos por pregarem o evangelho, pura e simplesmente.
Só que no cair da noite, o que é que acontece? Um anjo de Deus aparece no calabouço, onde estavam os apóstolos presos, abre o portão da cela, com um toque sobrenatural, e ele dá uma ordem a eles, o anjo dá uma ordem, o anjo diz, saiam, voltem para o templo para pregar a palavra, é o que o anjo diz, representando o Senhor. Mal o dia amanhece, e lá estavam os apóstolos de novo, pregando no templo como eles estavam fazendo, como eles vinham fazendo, pregando o evangelho novamente. Assim que o capitão do templo vê isso, chama os guardas, leva os discípulos para o Sinédrio, que era um tribunal dos judeus, e chegando lá, escute o que o sumo sacerdote fala para eles. Está narrado lá em Atos 5, do 28 ao 29. Depois você confere. O sacerdote, cuspindo de raiva, fervendo de raiva, imagina, ele esbraveja assim, ó. Expressamente, ele diz, expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, no nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, prepare o seu coração para escutar isso, porque quem sabe antes do que você imagina, você também pode ser desafiado a dar a mesma resposta, meu irmão. Estou falando profeticamente, alguns de nós vamos ser desafiados a dar a mesma resposta que os apóstolos disseram. Eles, enchendo o peito de coragem, disseram assim, ó, antes importa mais obedecer a Deus do que a homens. Eles falaram, a Ele, a Deus, a Jesus, todo joelho se dobrará um dia, no céu, na terra e debaixo da terra, glorificado seja Jesus para sempre. Meu amado, viver em submissão é saber que importa obedecer aos homens enquanto eles forem submissos a Deus, só até aí. Porque antes importa obedecer mais a Deus do que a homens. Eu quero fechar a nossa mensagem perguntando a você mais uma vez, e só precisa responder para você mesmo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Talvez você deva começar admitindo que não vinha se importando com isso, mas agora, tendo ouvido a voz do Senhor, você passou a se importar. Então, se é sincero o seu desejo, certifique-se de que nada está controlando a sua vida, senão o Espírito Santo. Segundo, certifique-se que as suas conversas são santas e edificantes. Terceiro, certifique-se que o culto que você presta é a Deus e é sincero. Certifique-se de que o que permeia toda a sua visão de vida é gratidão a Deus e não reclamação. Não lamúria, não murmuração, não queixas, não críticas. E por fim, certifique-se de que você sabe viver em submissão a Deus.